A gravação foi iniciada e agora eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora eu não consigo mais ver as mensagens. Alguém que tem microfone aí, por favor, responde. Dá pra ver sim, professora. Tá. Então vamos lá, turma. Vou iniciar a aula porque essa aula é bem curtinha. Na aula passada, nós resolvemos alguns exercícios sobre escalonamento e sistemas lineares. A aula de hoje eu propus para vocês para nós discutirmos um pouquinho sobre esse exercício da atividade 8. Na verdade, nós temos um projeto interdisciplinar na escola e o de matemática é discutir exercícios que caem no vestibular sobre os assuntos. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, eu estaria imprimindo uma lista, montando grupos e discutindo a melhor resolução, né? Mas como não é possível, então tentei pegar um exercício próximo aqui que caia o que nós estamos estudando e que foi aí de um vestibular. Eu não me lembro qual vestibular foi. E esse exercício ele é o seguinte, ó. Carlos e sua irmã, Andréia, foram com seu cachorro, Bidu, à farmácia de seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito, que só indicava corretamente pesos superiores a 60 quilos. E assim eles se pesaram 2 a 2 e obtiveram as seguintes marcas, os seguintes resultados. O Carlos e o cachorro, os dois juntos, pesaram 87 quilos. O Carlos e a Andréia pesaram juntos 123 quilos. E a Andréia e o cachorro, 66 quilos. E a pergunta, óbvio, determine o peso de cada um deles. Bom, vamos lá. Nós não sabemos quanto o Carlos pesa e nem o cachorro. E muito menos a Andréia. Então, eu tenho 3 valores para descobrir. Então, o peso do Carlos eu chamaria de X, de Y, de Z, de alguma coisa. Então, eu vou chamar o peso dele de X. Eu não sei o valor. Do cachorro, eu também não sei o valor, vou chamar de Y. E da Andrea, não sei o valor também, eu vou chamar de Z. Então, eu tenho que encontrar o X, o Y e o Z. Então, vamos lá, eu escrevi o que nós temos, as informações. Então, olha só, eu chamei o peso do Carlos de X, eu não sei o valor, o do cachorro de Y e da Andrea de Z. E com essas 3 informações aqui, ó, eu vou montar um sistema linear, ó. Carlos mais o cachorro dá 87 quilos, ou seja, X mais Y dá 87. O Carlos mais a Andrea, 123 quilos. Ó, então, X mais Z, que é a Andrea, 123. A Andrea e o cachorro, 66. Então, Andrea é Z, o cachorro é Y, Z mais Y, 66. Turma, até aqui tudo bem? Vocês entenderam o que eu fiz? Quem não entendeu, por favor, pergunta. Ninguém falou nada, eu vou continuar. Então, eu tenho esse sisteminha aqui. Para nossa sorte, ele tem 3 incógnitas, ó, ele tem o X, ele tem o Y, ele tem o Z, e ele também tem 3 equações, mas ele é muito simples de resolver. Porque todos os coeficientes que acompanham o X, o Y e o Z vale 1, ó. Então, eu não preciso fazer por escalonamento. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer por substituição isso daqui. Como assim? Ah, eu vou pegar minha última equação aqui, ó, x mais y igual a z. Eu vou isolar o z. E aí, eu vou substituindo nas demais equações, ó. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou isolar aqui, ó, o de baixo. Dá para fazer isso. Você isola o z,
vai ficar 66 menos y. E você vai substituindo nas demais. É o método para resolver, por substituição. Tem outro método para resolver sistema linear? Tem, por soma e por subtração, que é o mais fácil. Então, você pode resolver esse probleminha por escalonamento, que vai ser um método um pouquinho mais longo. Você pode resolver ele por substituição, como eu falei, ó, pega a última equação, vai isolando o z. Então, no lugar do z, coloca o que você encontrou. Ou você pode resolver por soma e subtração. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa minha segunda equação e a minha terceira equação. Vocês estão vendo? Vocês concordam comigo? Ó, aqui eu tenho um z e aqui eu tenho um z. Quando eu pegar essa minha segunda equação e subtrair a terceira, vocês concordam que eu vou ter um z e eu vou dever um z? E aqui vai sumir? Então, veja bem, é isso que eu vou fazer. Eu quero eliminar esse z. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha segunda equação, subtrair a terceira equação. Então, o método da soma aí, subtração, ó. Copiei a primeira, aí eu vou subtrair, acompanha a setinha, ó, a terceira. Então, vai ficar x menos nada, aqui não tem x, vai ficar x, um x. Z menos z, zerou, não tenho mais z. Agora, eu não tenho nada, nenhum y, menos y, eu vou dever um y, tá? Sempre x com x, z com z e y com y, tá? Então, quando eu peguei e subtraí essa primeira parte, ficou x menos y. E agora eu vou fazer, ó, 123 menos 66 resultou em 57. Então, x menos y é 57. Olha, a minha primeira equação, eu também tenho x e y. Então, ó, a primeira equação eu também tenho x e y. E aqui também eu vou ter x e y. Então, eu vou trabalhar com a minha primeira equação e com a equação que eu encontrei, ó, tá aqui. Minha primeira equação, x mais y igual a 87. Essa equação aqui que eu encontrei. Então, o meu intuito aqui era eliminar esse z, para deixar tudo em função de x e y. E eu consegui, ó, tá? Então, aqui vocês concordam comigo que eu tenho um y e eu devo um y. Quando eu juntar isso daqui, o meu y vai sumir. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e eu vou juntar essas duas equações. Então, vai ficar x mais x, 2x, 1y menos 1y, 0y, e 87 mais 57, 144. Então, ficou duas vezes um número, é igual a 144. Então, 2 vezes quem dá 144? Se não sabe fazer de cabeça, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 144 dividido por 2, a metade de 144 é 72. Encontrei o x. Então, muito rápido, ó, já encontrei o x. Então, vamos lá, ó. O que eu fiz? Eu tinha a opção de resolver por substituição, você isolando e colocando os valores nas demais equações. Só que é o seguinte, como os coeficientes, eles são todos uns, o que eu consigo fazer? Eu consigo resolver também pelo método da soma-subtração. Então, o meu intuito era, a primeira coisa, eliminar o meu z. Onde tem z? Tem z na minha segunda equação e na minha terceira equação. Então, eu peguei a minha segunda menos a minha terceira. Quando eu fiz isso, eu eliminei o z. Ficou tudo em função de x e de y. Como eu tenho essa equação, x e y, eu posso trabalhar com a primeira equação. Então, ó, foi isso que eu fiz. X mais y igual a 87, x menos y igual a 57. Como eu tenho um y e eu devo um y, eu consigo eliminar. Então, foi isso que eu fiz. Eu somei, eliminei o y e encontrei o x. Quem que é o x? É o peso do Carlos. O Carlos, ele tem 72 quilos. Se o Carlos tem 72 quilos, o Carlos mais o cachorro dá 87. Então, você pode pegar esse 72, você pode substituir tanto aqui quanto aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer, ó. O Carlos mais o cachorro deu 87 quilos. Só o Carlos tem 72. Então, quanto que vai pesar o cachorro?
Então, eu vou querer encontrar o y. Então, vai ficar x mais y, 72 mais y, é igual a 87. 72 mais que número dá 87? Se você não sabe fazer de cabeça, faz o seguinte, ó. O 72 está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. 87 menos 72, 15 quilos. Então, o cachorro tem 15 quilos. Encontrou o cachorro, você encontra a Andréia. A Andréia mais o cachorro dá 66 quilos. O cachorro tem 15. Então, que número mais 15 dá 66? Então, 15 está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, ficou 66 menos 15, 51. Pronto, um problema que com 5 minutinhos nós resolvemos. Então, você sabe o quê? Que o Carlos tem 72 quilos, o cachorro tem 15 e a Andréia tem 51. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, alternativa B, ó. Andréia 51, o cachorro Bidu 15 e o Carlos 72. É um problema com 3 incógnitas? Sim, é um problema com 3 incógnitas, também com 3 equações. Mas são equações incompletas, ó. Aqui eu tenho x e y, não tenho z. Aqui eu tenho x, eu tenho z, não tenho y. Aqui eu tenho z e y, não tenho x. Então dá para eu fazer essas manipulações. Dá para fazer também por quê? Porque os coeficientes vale 1. Então é muito fácil, ó, por soma, eu já ir direto no resultado, tá? Mas dá para fazer por escalonamento e dá para fazer por substituição. Alguém tem alguma pergunta? Abre o microfone e pergunta. Se não entendeu, por favor, gente, pergunta. Essa aula é para discutir resolução de exercício. Alguém não entendeu ou achou fácil? Quero que dê opinião. Faria dessa maneira, faria de outra maneira, conseguiu entender, não conseguiu entender? Tudo certo, professora. Conseguiu entender? Sim. Fácil ou difícil? Desse jeito foi fácil. Foi fácil, né? Faria desse jeito? Pensaria desse jeito ou não? Não sei, talvez sim. Uhum. Depende. Mais alguém? Gente, essa aula é pra gente discutir, senão eu gravava vídeo, se fosse para todo mundo ficar quieto. Então, Sora, eu entendi, mas eu fiz por escalonamento. Ficou mais longo, assim? Ficou bem extenso. Mas chegou no mesmo resultado? No mesmo resultado. É que eu olhei e vi, tipo, tudo unitário, aí eu fiquei, é muito simples, eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu comecei a fazer pelo jeito que você montou no início mesmo. Uhum. Mas aí eu acho que eu me embaralhei, não sei, eu me embaralhei com pouca informação, aí eu comecei a aumentar, aí eu fiz por escalonamento. Entendi. Você começou a eliminar o Z primeiro. Isso. Entendi. Você achou fácil assim? Por escalonamento eu achei. E assim, dessa maneira? Achei mais fácil. Fácil. Dá para fazer por substituição também, mas eu acho que tem muito jogo de sinal, não compensa. Turma, mais alguém? Faria de outra maneira? Não. Alguém não entendeu? Tem que perguntar. Eu não consigo ver mensagem. Se alguém tá vendo do outro colega, fala, tá? Então, olha só, um problema desse caiu numa prova e é o seguinte, igual a Charlene falou, resolver por escalonamento fica um processo um pouco mais longo. Então, assim, seria um tempo que você perderia no vestibular, né? Então, assim, há várias maneiras de se resolver um problema. E, às vezes, o escalonamento não é a melhor maneira, né? Ele seria a melhor maneira, por exemplo, ele vai dar o mesmo resultado. Num problema, assim, que é mais extenso, por exemplo, essa daqui, ó, essa letra C. Daquele jeito que eu fiz, já não seria tão legal, seria melhor por escalonamento mesmo, porque tem muitos coeficientes e valor negativo.
Então, é melhor você seguir todo esse processinho do escalonamento. Só que como esse daqui, esse probleminha, ele é mais simples, eu resolvi por soma e subtração, tá? Eu vou continuar aqui a nossa resolução de exercícios com o exercício número 3. Um aluno pediu para eu resolver esse exercício e é isso que eu peço para vocês. Quando vocês tiverem dúvida, me manda mensagem, me manda o número do exercício que eu resolvo ele. Então, o exercício número 3, ó, eu já não vou resolver ele por aquele método só de soma e subtração. Vou ter que resolver por escalonamento. Por quê? Ele é um sisteminha com 3 equações e com 3 incógnitas, ó. Não sei o valor do x, do y, do z. E eu tenho o quê? Coeficientes maiores, ó. 3, 2, número negativo, ó. Menos 3, menos 5. Então, eu quero resolver esse escalonamento, esse sistema por escalonamento. Então, o primeiro passo é verificar o quê? Se a equação que está na primeira posição, lá no x, ela tem coeficiente 1, ela tem coeficiente unitário. Então, vocês percebem, ó, que o coeficiente é 3. Então, vai me complicar aqui. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar as equações. Então, eu vou pegar essa segunda equação, que o coeficiente do x ele é 1, e vou colocar no lugar da primeira, ó. Então, o primeiro passo é isso, é fazer a troca das equações. Então, a primeira equação, você sempre coloca como prioridade o coeficiente do x que for 1. Então, eu troquei, ó, a primeira pela segunda, tá? Então, o primeiro passo foi esse. Então, o que que eu vou fazer agora? Para facilitar, para eu não ficar perdida, eu vou dar nome para essas equações. A primeira eu vou chamar de equação 1, tá na linha 1, a linha 2 e a linha 3, tá? Então, até agora, não resolvi nada de cálculo, eu só organizei. Bom, vamos lá. Então, escalonamento é fazer o quê? O formato de escada. Então, eu vou lá na minha linha 3, eu vou tentar eliminar o meu x. Então, é sempre aquele processinho. Vai na última linha, elimina o x. Depois, vai na segunda, elimina o x. Volta na terceira, elimina o y. Então, é aquele processo que eu já expliquei para vocês. Então, vamos lá. Eu vou tentar eliminar o meu x. Então, veja bem, eu estou devendo 2x. Para eu poder eliminar esse x, eu tenho que ter 2x. Então, olha a primeira equação. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar ela por 2, eu vou ter 2x? E quando eu juntar as duas, ó, eu tenho 2x e eu devo 2x, eu elimino x? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar, ó, acompanha a seta, a minha equação 1 por 2. Depois eu vou juntar com a minha terceira. Então, ó, a primeira vai ficar 2 vezes o x, 2x. Mais 2 vezes o y, 2y. Mais 2 vezes o z, 2z. E 2 vezes o 1, 2. Então, multipliquei ela por 2. Agora, eu vou juntar com a minha terceira equação. Então, copiei a minha terceira equação. Então, vai ficar, ó, eu tenho 2x, eu devo 2, eu vou ficar com 0. 0x, eu nem escrevi, zerou x. Era isso que eu queria. Eu tenho 2y, eu devo 3y. Se eu tenho 2, eu devo 3, eu vou ficar devendo 1y. Eu tenho 2z, eu tenho 2z e eu tenho 3z, ó, 2 com 3, eu tenho 5z. E eu tenho 2, eu tiro 5, eu devo 5, eu vou dever 3. Então, ó, eu consegui eliminar o x. Como que ficou? Menos y mais 5z igual a menos 3. Então, lá na minha terceira linha, na minha terceira equação, eu vou substituir essa nova expressão. Então, foi isso que eu fiz, ó. Copiei a primeira e a segunda, normal. E aí, eu reescrevi aqui a terceira. O que que eu vou fazer agora? Consegui eliminar o x? Eu vou lá para a minha linha 2. Eu vou tentar eliminar esse 3x aqui da minha linha 2. Então, olha só, a minha linha 2, ela tem 3x e eu quero eliminar ela. Então, para eu eliminar esse 3x, eu tenho que dever 3x. Então, vocês concordam comigo que se eu multiplicar a equação de cima toda por menos 3, quando eu juntar,
eu vou conseguir eliminar o x? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou copiar a minha linha 2, tá aqui o L2. E aí, a minha linha 1, eu vou multiplicar ela inteirinha por menos 3, para o x ficar negativo. Então, vai ficar menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes z, menos 3z. E menos 3 vezes 1, menos 3. Agora eu vou juntar. Eu tenho 3x. Eu devo 3, eu vou ficar com 0. Eu tenho 2y. E eu devo 3y. O que, que vai acontecer? Eu vou dever um y. E olha que sorte, como esse sistema foi bonzinho com a gente. Ó, a gente já conseguiu eliminar o z. Eu tenho 3z, eu devo 3z, zerou o z. Então, eu já consigo encontrar só o y. Ó. Eu tenho 0, eu devo 3, eu vou ficar devendo 3, tá? Então, zerei o x. Aí, ó, sem querer conseguir zerar o z, já vou encontrar o y. Então, ó, menos y é igual a menos 3. Que número que eu coloco aqui que dá menos 3? O próprio 3. Então, menos y é igual a menos 3. Quanto que vale esse y? É como se eu tivesse aqui, turma, menos 1. E aí, esse menos 1, quando ele vai passar dividindo, vai ficar menos 3 dividido por menos 1. Menos com menos vai dar mais. 3 dividido por 1 é 3. Então, por isso que a professora, lá no fundamental, falava o seguinte. Quando eu tenho incógnita negativa e valor aqui do outro lado igual negativo, multiplica por menos 1 para ficar positivo. Então, está explicado por que multiplica por menos 1. É que aqui você tem o menos 1 multiplicando, quando ele passa dividindo, esse valor aqui, ó, menos com menos dá mais. Por isso que o y vale 3. Então, o que, que nós encontramos? Ó, o y é 3. Se você sabe que o y é 3, aqui você tem menos y mais 5z. Então, você pega esse 3, substitui aqui nessa equação de baixo e acha o z, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, eu vou lá na minha linha 3, que eu tenho menos y mais 5z igual a menos 3, e eu sei que o y vale 3, eu vou substituir no lugar do y. Então, no lugar do y, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar o 3, ó. Então, vai ficar menos 3 mais 5z é igual a menos 3. Resolver a equaçãozinha aqui do primeiro grau. Quero encontrar o z, eu tenho que isolar ele. O 3 está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando. Eu devo 3. Eu pago 3, eu fico com 0. 5 vezes que número dá 0? 5 vezes 0. Ou, não sabe fazer de cabeça, é o seguinte, o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por 5 é 0. Tá? Não tenho nada. Vou dividir para 5 pessoas, cada um vai ficar com nada. Então, encontramos o z. O z vale 0. Então, você sabe que o z vale 0, o y vale 3, pega esses valores, substitui na primeira equação, encontra o x. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. X mais y mais z igual a 1, x mais 3 mais 0 é igual a 1. 3 mais 0 é 3. Que número mais 3 dá 1? O 3 está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. 1 menos 3, eu tenho 1, eu devo 3, eu devo 2. Então, nós encontramos aqui o valor do x. Quanto que vale o x? O x vale 2, menos 2. Então, o x vale menos 2, o y vale 3 e o z vale 0. Então, vamos voltar aqui para o probleminha. Então, o x vale menos 2, o y vale 3 e o z vale 0. Então, vocês podem ver que a única alternativa que vai bater, ó, é a primeira, ó. Sempre é uma regra, viu? O x vem primeiro, o y vem depois e, por fim, é o z. Nunca o z primeiro, o x no meio, tá? Então, é sempre o x, o y e o z. Certo? Turma, alguma dúvida? Vocês entenderam? Não entenderam? Quer que eu resolva de novo?
perguntar. Alô, tem alguém aí? Alguém não entendeu o que eu fiz? Dá uma olhada, pergunta. Esse silêncio é que entendeu ou que não entendeu nada? Preciso saber. Porque se não entendeu nada, eu tenho que dar um jeito. Eu não consigo ver as mensagens, tá? Quem tá sem o microfone. Então, quem tá com o microfone, por favor, se manifeste. Deu para entender sim, professora. Deu para entender? Deu. Conseguiria fazer sozinha? Acho que sim. Bom, eu vou parar a gravação.